Nessa área situada na Fazenda São João, próximo ao IFMT, nós temos uma erosão laminar, que é um processo de degradação, transporte e deposição de partículas da camada superficial do solo. A erosão em si ela pode ser causada por diversos fatores, como a baixa infiltração, práticas de manejo que contribuem. Nesse caso em específico, o motivo mais visível do que acarretou essa erosão laminar é o relevo do terreno. A gente consegue observar que a água escoa e vai lavando a palhada e deixando o solo exposto, o que ajuda no processo erosivo. E essa água também não pode ser aproveitada pelas plantas em períodos de seca, além de carregar essas partículas que são ricas em nutrientes e matéria orgânica. A estimativa para repor esses nutrientes é que gasta-se entre 110 a 200 bilhões de reais, segundo a Organização das Nações Unidas. A degradação do solo ela não só prejudica a economia, além dos nutrientes, reduz a produtividade dos grãos, mas também causa danos ambientais, como a possível contaminação de rios e lagos, que resulta no desequilíbrio e morte de animais e plantas. O plantio morro abaixo, em vez do plantio em nível, também reduz essa capacidade de infiltração e armazenamento de água no solo. Para possíveis soluções para o problema nessa área, a sugestão é manter uma cobertura vegetal que ajuda a proteger o solo contra a erosão, reduz o impacto das gotas de chuva. Outra opção também é instalar sistemas de transporte adequados para direcionar essa água de uma maneira controlada, onde o manejo cuidadoso da água ele é essencial para áreas íngremes a fim de evitar um escoamento rápido que pode resultar numa erosão laminar. Nessa área de cana-de-açúcar da fazenda Doce Dia, podemos observar uma intensidade maior de degradação que formou a erosão em sulco, mas está evoluindo para uma vossoroca. Isso pode ser em resposta de terrenos profundos, especialmente ao lado de estradas elevadas, que ficam mais vulneráveis à erosão, quando o solo está exposto devido à remoção da vegetação natural. Que, como podemos ver, a estrada ela está em um nível superior à do plantio. Então, a água da chuva certamente escoa pela estrada, que pode aumentar a quantidade de água que atinge a encosta adjacente e acaba aumentando o risco de erosão. E nessa área possui um plantio extensivo de cana-de-açúcar, que pode envolver práticas agrícolas que aumentam a vulnerabilidade do solo à deteriorização. A gente consegue observar que a linha de cultivo ela foi prejudicada. Acredita-se que a intensidade causou uma quebra de linha, causando então uma falha que irá refletir na produtividade. As possíveis soluções para esse problema podem incluir o reflorestamento e a plantação de árvores, que é uma prática feita em áreas vulneráveis e ao redor de vossorocas, e ela é interessante pois as raízes das árvores ajudam a estabilizar o solo, prevenindo a penetração. Além disso, o reflorestamento contribui para a conservação do solo. A utilização de barreiras físicas, como trincheiras ou barreiras de retenção, podem ajudar a reduzir o escoamento de água, prevenindo a formação de sulcos, e a realização de terraplanagem e modelagens do terreno para reduzir a orientação de encostas. Ao nivelar ou reduzir a orientação do terreno, é possível diminuir a pressão da água e minimizar os riscos de formação de vossorocas. O cultivo de cana-de-açúcar na fazenda Jatá, a gente notou uma erosão laminar, que é um processo de remoção dessa camada superficial do solo, geralmente causada por um fluxo hídrico não concentrado, como, por exemplo, uma chuva torrencial. Apesar da erosão ela ser um processo natural em áreas agrícolas, elas têm o seu efeito mais intensificado por práticas agropecuárias inapropriadas, como, por exemplo, o pastoreio, o plantio morro abaixo, como foi citado anteriormente, o tráfego excessivo de maquinário, e elas têm consequências bastante danosas à produtividade agrícola. A identificação visual dessa ocorrência em um estágio inicial de erosão é bastante difícil, e normalmente só é possível a detecção desse processo pela observação de marcas do transporte ou da deposição de massas de solo em partes mais baixas do terreno após chuvas fortes. Porém, o agricultor ele deve ficar muito atento a outros sinais, como a queda acentuada da fertilidade, a descoloração do solo, dificuldade no desenvolvimento, na manutenção, da cobertura vegetal, tanto dentro da área quanto nas bordaduras de matas adjacentes. E a mudança na coloração das águas dos corpos hídricos também é possível. Diversas são as técnicas de manejo que podem contribuir para a erosão do solo, ou pelo menos para retardar esse processo erosivo. No entanto, a que mais busca ser utilizada em solos brasileiros é o plantio direto. Segundo uma pesquisa realizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, o sistema de plantio direto ele configura-se como a principal técnica do Brasil para combater o processo de erosão do solo.
A eficiência dessa técnica ela pode chegar até 95% da diminuição da erosão em alguns casos. Os 3 grandes fatores que sustentam o plantio direto é a ausência do revolvimento do solo, o aumento da cobertura do solo e a rotação de culturas. Entre as causas da manipulação física do solo está o tráfego intenso no campo, que promove uma compactação e traz outras consequências. As máquinas agrícolas elas estão cada vez maiores e prejudicam o sistema produtivo com um impacto negativo nas práticas conservacionistas. Nessa área a gente consegue ver que a erosão ela não está concentrada, então grande parte da área sofreu esses impactos da erosão e da compactação, que refletirá na baixa da produtividade dessa área. Para combater, a gente tem o controle da água e drenagem, né, que implica, né, em canalizar a água de uma maneira controlada para prevenir o acúmulo excessivo de água, reduz o risco da erosão. Outra forma é a cobertura vegetal e a rotação de culturas, como nesse caso a cana-de-açúcar, é um sistema bastante extensivo, né? Então, manter uma cobertura vegetal, a vegetação ela ajuda a proteger, né, ou apenas contra o impacto direto da chuva, diminuir a erosão, e a distribuição cultural ela pode melhorar a estrutura do solo. Nessa área da Fazenda São Francisco, nós temos um caso bem interessante, onde nós conseguimos encontrar 3 erosões que são praticamente na mesma área, quase uma ao lado da outra. Essa primeira ela vai se tratar então de uma vossoroca e as outras 2 elas vão ser em sulcos. O que a gente pode perceber aqui? A presença de múltiplas erosões em locais muito próximos ela pode ser atribuída à interação complexa de vários fatores, onde a topografia e a declividade do terreno elas vão desempenhar um papel crucial, especialmente em áreas mais íngremes, onde a água ela tende a escoar rapidamente, aumentando o risco da erosão. Se essa topografia é compartilhada por várias regiões adjacentes, a propensão à erosão pode estar estendendo-se a áreas próximas, resultando então em múltiplas erosões. O cultivo, sem a implementação de práticas de conservação, como terraços ou plantio em curvas, ele pode acelerar o escoamento da água, criando então as condições propícias para a formação de sulcos ou de vossarocas. Essas práticas, então, elas são adotadas em diversas áreas próximas e é possível, então, várias erosões ocorram em paralelo. A remoção de cobertura vegetal é outro fator determinante. A vegetação ela exerce um papel fundamental na estabilização do solo e a ausência deixa o solo vulnerável à ação erosiva. Se a cobertura vegetal for removida em várias áreas contínuas, a probabilidade de múltiplas erosões aumenta. A intensidade da chuva e eventos climáticos extremos também desempenham um papel crítico. Chuvas intensas podem resultar em um aumento significativo no escoamento superficial, que vai então agravar a erosão. Como uma possível solução para os problemas, a gente pode incluir construções de bacias de retenção ou as microbacias para reter a água e reduzir o escoamento superficial. Isso evita a concentração de águas em áreas específicas, evitando então o agravamento da erosão. Implementar terraços em terrenos profundos para diminuir a velocidade da água, promover a infiltração e reduzir a erosão laminar também é interessante. Essas estruturas elas são eficazes para prevenir a formação de sulcos e vossorocas. Uma abordagem íntegra, combinando várias dessas estratégias, geralmente é mais eficaz para mitigar o problema. Além do mais, é muito importante realizar o monitoramento regular das áreas suscetíveis a vossorocas, onde a detecção precoce de sinais de erosão permite a implementação de medidas corretivas antes que o problema se agrave.